Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Durante esta aula, nós vamos aprender que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Também nós vamos afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. No final da aula, nós vamos ver que os intentos de Satanás sobre Jó não foram alcançados. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. É o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Também esses slides que aparecem na sua tela, você pode baixá-lo gratuitamente para você estudar conosco a Palavra de Deus ou para você dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, também capítulo 2, versículos 4 e 5. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: "Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículos 4 e 5 do capítulo 2 diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face." O texto áureo da nossa lição está em Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática da nossa lição: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A introdução da nossa lição diz que há duas ideias perigosas acerca de Satanás. A primeira
é negar a sua existência, e a segunda é supervalorizar a sua ação maligna. O livro de Jó revela a realidade do diabo. Jó capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O livro de Jó ensina que o diabo tem determinada ação maligna no mundo. Porém, o livro mostra com clareza que o diabo está submetido a Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 12, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ainda nos diz a introdução que o sofrimento de Jó demonstra a realidade da ação maligna interferindo na vida humana. Jó capítulo 1, versículos 10 e 11 nos diz: porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Satanás é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O diabo é apresentado como um ser espiritual na mesma categoria dos anjos. Os anjos pertencem a uma dimensão sobrenatural. Jó capítulo 1, versículo 6 nos diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás significa adversário. Ele é adversário de Deus, descrevendo a intenção persistente de destruir o propósito de Deus e sua criação. O segundo item do primeiro tópico diz que ele é um ser criado. Satanás é um ser criado. Ele é um ser criado, ele é espiritual, ele é anjo, mas nem sempre foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais, e por sua desobediência a Deus, tornou-se o diabo. Ele foi anjo, Satanás, e agora ele é o diabo. O diabo não pode fazer todas as coisas. Ele tem suas ações limitadas por Deus que o criou. Jó capítulo 1, versículo 12 diz: e disse o Senhor a Satanás, Deus disse para ele: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O item de número 3 do primeiro tópico diz que Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele é um ser espiritual e é dotado de personalidade. No livro de Jó, Satanás se apresenta assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Demonstra possuir conhecimentos. Até como se comportam os homens, ele sabe. Ele conhece a vida de Jó. Satanás usa todos os métodos disponíveis para atingir as pessoas, para fazer com que as pessoas sofram, para fazer com que os salvos
percam a salvação, e aqueles que ainda não se decidiram por Jesus, nunca o faça essa decisão. Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo aconselha os crentes, aconselha os filhos de Deus a revestir da armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A síntese do tópico 1 nos diz que o diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. O tópico de número 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. E uma das obras de Satanás, no item de número 1, diz que ele causa dor e sofrimento nas pessoas. Através das ações malignas de Satanás, conhecemos as suas obras. É da natureza dele provocar dores nas pessoas, provocar sofrimentos aos seres humanos. O diabo atingiu as posses de Jó, depois atingiu a sua família, e para ainda fazer sofrer mais dores, ele atingiu fisicamente a Jó com uma grave doença. Jó capítulo 2, versículos 5 e 6. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Também ele é o acusador. O segundo item diz que uma das obras do diabo também é acusar as pessoas. Faz parte da natureza dele acusar, principalmente aqueles que se esforçam para agradar ao Senhor. Satanás acusou Jó de ser interesseiro. Jó capítulo 1, versículos 10 e 11. Porventura tu não cercaste de bens ou de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ainda Satanás, ele é o tentador, ele tenta as pessoas para pecar, ele tenta as pessoas para cometerem suicídios, ele tenta as pessoas para se autodestruírem, ele tenta as pessoas para destruir outras pessoas. Veja que Satanás também tenta as pessoas a fazer o mal contra si mesmas e contra outras pessoas. Ele impulsionou os sabeus e caldeus para destruírem, para dizimarem os bens de Jó. Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 1, versículos 13 a 15 nos diz: e sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Para nos lembrar, devemos saber que Deus não abandona Jó nas mãos de Satanás, mas ele dá permissão
para testar a disposição de Jó em permanecer leal e devoto. Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Observe, no entanto, que existe um limite para o teste. Somente contra ele não estendas a tua mão, ou seja, não tire a sua vida. Com tal autorização, Satanás age rapidamente para cumprir o seu propósito, confiante no sucesso de seu empreendimento. A síntese do tópico 2 diz que no livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento e acusação e também tentação. O terceiro tópico da nossa lição fala que o livro de Jó e o ocaso de Satanás, a queda e a ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, como final, como queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso, ou seja, o final, a destruição de Satanás. A vitória de Jó foi a derrota do diabo. Ele perdeu. A partir do capítulo 3 do livro, Satanás desaparece e Deus fica em silêncio. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento. Qual era o intento dele? Fazer com que Jó blasfemasse de Deus diante das provas, diante do sofrimento, diante das lutas, diante de tudo aquilo que ele o havia feito com Jó. Jó e o testemunho de Deus. Jó passou por uma prova de fogo e saiu vivo e vitorioso. Deus ficou em silêncio, mas não o abandonou. Jó capítulo 38, versículo 1, nós vemos que Deus se manifesta a Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo. Tito capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Assim como a graça de Deus estava oculta no Antigo Testamento e se manifestou no Novo Testamento através de Jesus Cristo, Filho de Deus, também se manifestou na vida de Jó, trazendo a ele alívio, paz e livramento. O item de número 2 ainda, Jó e o testemunho de Deus, fala sobre a fidelidade de Jó. Jó testemunhou o que Deus disse a Satanás, ou seja, a fidelidade de Jó testemunhou o que Deus disse a Satanás. O que foi que Deus disse? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No versículo 21, nós vemos Jó então dizendo, depois que ele havia perdido tudo, nós vamos ver Jó dizendo: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E então ele vai adorar a Deus diante da situação em que ele estava. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus não o abandona nas mãos de Satanás, mas ele dá permissão para que a fé de Jó, para que a fidelidade de Jó, para testar a sua disposição em permanecer sempre fiel, sempre leal, sempre
íntegro e devoto, sendo um adorador de Deus. A síntese do tópico 3 diz que o livro de Jó mostra indiretamente o ocaso do diabo, ou seja, a sua derrota, e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical.